Eike Batista, a ascensão e queda do homem mais rico do Brasil. Você já ouviu falar de alguém que construiu um império avaliado em bilhões de dólares em menos de uma década, apenas para vê-lo desmoronar de maneira ainda mais rápida? Imagine acordar um dia no topo do mundo, admirado por presidentes, empresários e investidores, para pouco tempo depois assistir tudo o que você construiu ruir diante de seus olhos. Esta é a história de Eike Batista, o homem que chegou a ser o mais rico do Brasil, o sétimo mais rico do mundo e que viu sua fortuna despencar de bilhões para quase nada em um piscar de olhos. Mas como isso aconteceu? O que levou à ascensão meteórica de Eike e o que, de fato, causou sua queda devastadora? Seria excesso de ambição, promessas vazias ou um jogo perigoso entre poder e ilusão? A resposta é muito mais complexa do que você imagina. Prepare-se para uma história repleta de ambição, glamour e reviravoltas, uma história que expõe as fragilidades de quem atinge o topo, mas talvez esqueça de olhar para o que está logo abaixo. A ascensão. Eike Batista nasceu em uma família privilegiada. Seu pai, Eliezer Batista, foi um dos homens mais influentes do Brasil, ocupando cargos de relevância como ministro de Minas e Energia e presidente da Vale, uma das maiores mineradoras do mundo. O ambiente no qual Eike cresceu já era cercado por grandes negócios e desde cedo ele teve contato com figuras poderosas. Mas Eike nunca quis se apoiar apenas no legado de seu pai. Ele decidiu trilhar o seu próprio caminho. Formado em engenharia metalúrgica na Alemanha, Eike foi direto ao ponto, entrar para o mundo dos negócios com fome de sucesso. No final da década de 1970, ele começou seu primeiro empreendimento de mineração de ouro, criando uma empresa de sucesso. E foi aqui que ele mostrou sua primeira grande habilidade, a capacidade de identificar oportunidades no setor de commodities e gerar retornos impressionantes. Mas o grande salto ainda estava por vir. Eike fundou em 2000 o grupo EBX, uma holding que englobava uma série de empresas estratégicas nos setores de mineração, energia, petróleo e gás, logística, entre outros. Com o Brasil vivendo um boom econômico, Eike era a personificação do espírito empreendedor que o país tanto aplaudia. Seu nome se tornou sinônimo de sucesso. Ele prometia transformar o Brasil em uma potência global com seus projetos visionários. Também dizia, com uma confiança inabalável, que o país teria uma das maiores reservas de petróleo do mundo e que suas empresas seriam líderes em setores estratégicos. Em uma entrevista, Eike falou o seguinte: "Eu acredito que o Brasil tem o potencial de ser a próxima superpotência econômica. Estamos em um caminho sem volta para o crescimento e com a OGX e o grupo EBX vamos ajudar a construir esse futuro. A oportunidade está aí e nós estamos prontos para aproveitá-la." Seria ele um JP Morgan do Brasil? Fique até o final do vídeo que você vai descobrir. Mas caso você não saiba do que estamos falando, vamos deixar na descrição e no card um vídeo sobre este assunto para você conferir logo após este vídeo. Não sai daqui. A confiança de Eike parecia inabalável. Ele se tornava o exemplo perfeito de como o Brasil estava pronto para competir com os gigantes globais. Em 2012, sua fortuna foi avaliada em 34,5 bilhões de dólares, o que o colocou como o homem mais rico do Brasil e o sétimo do mundo. Mas por trás da fachada de sucesso absoluto, algo começava a dar errado. Se você observasse Eike Batista em 2012, ele parecia estar no controle de tudo, mas por trás da cortina, as primeiras rachaduras começaram a aparecer. A OGX, a sua empresa de petróleo que prometia transformar o Brasil em um dos maiores produtores mundiais, começou a falhar. As promessas de bilhões de barris de petróleo descobertos estavam longe da realidade. A OGX dependia de promessas audaciosas de descobertas massivas de petróleo, mas, à medida que os poços começaram a ser perfurados, a realidade foi muito menos impressionante do que as projeções. Os campos de petróleo não produziam nem perto do que era esperado, e isso deu início a uma série de problemas. Enquanto os investidores e o mercado começavam a se preocupar, Eike continuava a prometer grandes retornos. Suas apresentações eram envolventes, suas promessas eram ousadas, mas o buraco financeiro se alargava. Em 2013, a OGX pediu recuperação judicial.
mundial. Foi o primeiro grande sinal de que algo estava muito errado. O impacto foi imediato. A confiança dos investidores desapareceu da noite para o dia. As ações das outras empresas do grupo EBX, como a LLX, MMX, começaram a despencar. O mercado não acreditava mais nas promessas de Ike e os bilhões evaporavam. Ike Batista, o bilionário que prometia transformar o Brasil, estava perdendo tudo. A cada dia suas empresas valiam menos e sua fortuna, que antes parecia inabalável, despencava rapidamente. De mais de 30 bilhões, sua riqueza caiu para menos de 1 bilhão em menos de um ano. A queda. Mas o golpe mais devastador estava por vir. À medida que a queda financeira se intensificava, Ike começou a enfrentar outro inimigo: a justiça. As investigações começaram a apontar para esquemas de manipulação de mercado e uso de informações privilegiadas. O nome de Ike Batista foi incluído em investigação de corrupção ligadas ao governo e as acusações começaram a se empilhar. Ele foi acusado de pagar subornos milionários a autoridades para conseguir favores políticos e garantir o sucesso de seus projetos. Em janeiro de 2017, Ike Batista foi preso em uma operação da Polícia Federal. O homem, que já foi visto como o maior visionário do Brasil, estava agora algemado, acusado de crimes que poderiam levá-lo a anos de prisão. A queda estava completa. Mas o que aconteceu com Ike depois disso? Ele seria capaz de se reerguer ou sua carreira estava de fato acabada? As lições da queda. Depois de sua prisão, o outrora magnata Ike Batista, que comandava impérios bilionários, viu sua reputação ruir por completo. Ele foi julgado, condenado e passou meses em prisão domiciliar, mas mesmo após a sua libertação, as cicatrizes do colapso de seu império continuavam visíveis. A mídia, que antes o celebrava como grande visionário do Brasil, agora o tratava como um exemplo de arrogância e promessas vazias. Ike passou a adotar um tom mais conciliador. Em entrevistas, ele admitiu ter cometido erros, mas sempre manteve que seus projetos tinham boas intenções e que muitos fracassaram por fatores fora de seu controle. Ele insistia que seu erro não foi a ambição, mas sim a pressa e o otimismo exagerado. Ike também se mostrou mais reflexivo sobre seu estilo de vida extravagante. Antes, ele era conhecido por ostentar sua fortuna com iates, mansões, carros de luxo e festas exuberantes. Agora, ele parecia querer se distanciar dessa imagem. Em uma entrevista, ele afirmou o seguinte: ostentação faz parte do mundo dos negócios, mas quando você perde, aprende muito sobre o que realmente importa. Hoje eu vejo as coisas de forma diferente. Mas a pergunta que muitos se fazem é: será que Ike realmente aprendeu a lição? Ele pode ter perdido bilhões, mas para alguns ele ainda é visto como uma figura controversa. Afinal, apesar de sua queda dramática, Ike Batista ainda não foi totalmente descartado. Muitos ainda o veem como um homem disposto a retornar ao mercado. O meu negócio é fazer o que os outros têm medo de fazer. Após a prisão, Ike tentou um novo caminho, afastado do glamour que um dia o cercou. Ele voltou sua atenção para projetos menores, tentando reerguer parte de sua antiga fortuna. Embora seus dias de maior destaque tenham passado, ele nunca desistiu completamente da ideia de voltar aos negócios. Alguns acreditam que Ike, mesmo após toda a turbulência, ainda tem o potencial de renascer no mundo dos negócios. Ele sempre teve uma visão empreendedora e muitos dos que o conhecem pessoalmente dizem que sua maior habilidade sempre foi a resiliência. Lições para o futuro. O que podemos aprender com a trajetória de Ike Batista? Seu sucesso meteórico e sua queda abrupta servem como lições valiosas tanto para investidores quanto para empreendedores. Seu caso ilustra o poder da ambição, mas também o perigo de promessas ousadas demais e da falta de planejamento cauteloso. A primeira grande lição que Ike nos deixa é a importância de uma gestão transparente e realista. Ele era um mestre em gerar expectativas, mas muitas vezes essas expectativas não eram sustentadas por fatos concretos. Quando a realidade bateu a porta, o castelo de cartas desmoronou. A segunda lição é o perigo da pressa no crescimento. A velocidade com que Ike expandiu seu império foi impressionante, mas ela também contribuiu para sua ruína. A falta de bases sólidas para sustentar um crescimento tão acelerado criou vulnerabilidades críticas que acabaram sendo exploradas pelo mercado. A terceira lição é o poder da confiança e como ela pode ser tanto um aliado quanto um inimigo. Quando a confiança no nome Ike Batista se esvaiu,
tudo ruiu. O mercado funciona com base na percepção e no momento em que a dúvida foi lançada não havia volta. O caso de Ike é um exemplo clássico do que acontece quando um império é construído mais com base em promessas e menos em resultados sólidos. No mercado financeiro, a confiança é fundamental e ele acabou quebrando essa confiança. Ike é uma figura que polariza. Ele foi um visionário? Sem dúvidas, mas também foi imprudente em muitas de suas decisões. Sua história é um alerta para qualquer empreendedor. A queda final ou um novo começo. Ike Batista vive hoje uma realidade muito distante daquela que ele conhecia. Sua fortuna se foi, seu império está em ruínas e sua reputação manchada. Mas será esse o fim da história? A verdade é que o espírito empreendedor de Ike Batista parece não ter sido destruído por completo. Em entrevistas recentes, ele ainda fala de novos projetos e de como o Brasil tem oportunidades que ele deseja explorar. Mas será que ele pode realmente se reerguer? Ike Batista foi em muitos aspectos um símbolo de ambição desenfreada e das ilusões que o sucesso pode gerar, mas ele também é um exemplo de resiliência. Será que ele vai conseguir reconstruir seu nome e sua fortuna? Ou será que seu legado será apenas uma história de ascensão e queda? A ascensão e queda de Ike Batista nos ensina muito sobre o poder, o dinheiro e as consequências de promessas excessivas. Ele é sem dúvida um dos personagens mais fascinantes da história recente do Brasil. Mas a sua jornada ainda não terminou. Ike continua a lutar para reerguer seu nome e deixar um legado que vá além de seus erros. E se você estivesse no lugar dele, o que faria de diferente? Essa é a pergunta que fica no ar. Comente aqui embaixo. E se você gostou dessa história e quer saber mais sobre outras figuras que tiveram influência no mundo dos negócios, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Bons negócios e até o próximo vídeo!